Olha, eu nunca vi um fardo de cerveja assim, tá? Mas o fato é que a Klabin fabrica eles, mas o que interessa a você que nos acompanha aqui, ou está nos conhecendo agora, é que a Klabin vem aumentando drasticamente seus dividendos nos últimos anos e tem muita gente boa, com muito mais experiência do que eu, que gosta muito dessa empresa, tá? Não vou citar quem, mas as imagens falam mais do que 1000 palavras. E eu fiquei pensando, né, seria interessante fazer um vídeo respondendo algo que talvez seja na cabeça das pessoas, que é como receber 10 mil reais por mês somente em dividendos investindo na Klabin. E mais, será que essa empresa é uma das melhores para dividendos? Aí a parte mais polêmica, por isso eu, Ramiro, cofundador do clube, chamei aqui o Filipão, especialista em dividendos do Clube do Valor, para falar mais sobre isso. Antes de qualquer coisa, comenta aqui, você investe em Klabin? Sim ou não? E se a resposta for sim, deixa o dedo no like e vamos pro vídeo. Ramirão, e não somente a Klabin vem aumentando seus dividendos nos últimos anos, como ela está passando pelo maior investimento da sua história, que é o projeto Puma 2, que é exatamente o que diz lá no site da Klabin. E recentemente foi inaugurado com sua planta lá no estado do Paraná e se tornou o maior projeto privado do estado da história toda, como mostra essa notícia ali. E aí, para melhorar isso tudo, a Klabin tem um histórico de ser muito boa alocadora de capital, ou seja, o dinheiro que ela investe em novos projetos geralmente dá um bom retorno. A gente consegue ver isso pelo histórico do ROIC que a própria empresa traz no seu último relatório. Lá em 2010 ela tinha um ROIC médio ali de 6% e agora em 2023 ela está com um ROIC entre 17% e 19%, mostrando que esse projeto pode dar um retorno financeiro muito bom. Aqui só para contexto, tá? O que é o ROIC? ROIC significa Return on Invested Capital, que basicamente é o retorno que a empresa consegue ter no capital alocado para formar ativos para ela. Ou seja, quando uma empresa ela lucra, ela gera caixa, ela pode basicamente decidir entre distribuir esse dinheiro para os seus acionistas, para os acionistas alocarem esse dinheiro do jeito que eles quiserem, ou ela mesma pegar esse dinheiro ou se financiar por dívidas e tentar investir por conta para crescer as suas operações, coisa que na imagem que o Filipão mostrou, a Klabin vem fazendo de fato muito bem e faz com que muitos pensem que ela vai aumentar os dividendos a serem distribuídos daqui para frente. Então muita gente acredita que sim, e inclusive tem alguns clientes do Clube do Valor com posições bem relevantes em Klabin, como você pode ver aí na imagem. Tá aqui de um cliente, serviço de Wealth Advisor, aqui de outro. E antes que você pense, como assim, Ramiro? Já te vi uns vídeos aí falando que a Klabin não tá tão barato assim. Fique claro, né? No nosso serviço de Wealth Advisor, a gente, como o nome fala, aconselha os clientes sobre o que fazer. Não aperta o gatilho, muitas vezes a decisão final é do próprio cliente, então ele não perde o controle sobre a carteira, embora ele ganhe todo o aparato de um especialista credenciado pelo Clube do Valor para ajudar ele nas suas alocações. A Klabin, que é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país da gente, produz desde caixa de papelão ali até papel higiênico, e que inclusive acabou de ultrapassar a marca de 500 mil investidores pessoas físicas, sendo uma das maiores ações mais investidas aqui do Brasil. E muito desse movimento vem justamente por causa do senhor Luiz Bassi, que é um acionista e é quase um fã ali da Klabin. E isso tudo traz crescimento para a empresa. A visão de futuro que a empresa tem é continuar crescendo. Além do projeto Puma 2, que a gente já citou aqui no vídeo, a Klabin tem investido muito num tipo de celulose específico chamado de fluff. Ele serve muito para produzir fraldas geriátricas aqui no país e principalmente na Ásia. Pode parecer um projeto meio louco, mas o estudo que a Klabin fez para esse projeto específico mostra que daqui para 2026 a demanda por celulose fluff vai aumentar demais, principalmente ali na Ásia. Dentre várias dessas coisas que o Filipão está explicando e o otimismo dos investidores, as ações da Klabin vêm subindo bastante, né? Nos últimos 12 meses, sem dividendos, elas sobem 21% e com os dividendos reinvestidos, no cálculo, ela sobe 32%, e aí a gente começa a ver a narrativa de tudo quanto é lado. De um lado, a empresa vem, de fato, tomando boas decisões, aumentando o ROIC, dominando o setor de papel, papelão e até fralda. A gente vê ainda grandes investidores que são referências do que fazem, confiando na empresa. Mas, por outro lado, o que a gente vê aqui, né, como educadores financeiros, como gestores de investimento, consultores também, é muita gente comprando a Klabin sem nem saber o porquê. Seja só porque o Barsi tem ou porque alguma outra pessoa citou, mas sem entender como ela se encaixa dentro de uma estratégia de investimento. O que isso sim, né, liga aí uma luz vermelha. Por isso, antes de revelar aqui o cálculo de quanto você deveria ter para receber 10 mil reais por mês na Klabin, vamos falar sobre estratégia de investimentos, se valeria a pena ter Klabin de acordo com a estratégia de foco em dividendos aqui do Clube do Valor. E antes que você pense, eu cliquei no vídeo para saber quanto
eu recebo de 10 mil em dividendos em Klabin? Cara, pula aí 30 segundos, 1 minuto pra frente, tamo junto? Não, a gente costuma olhar para dividendos, né, para procurar uma estratégia de dividendos, mas não somente dividendos de 12 meses. É importante que a gente desenvolva uma média de tempo um pouco mais dilatada para a gente ter segurança no recebimento de dividendos. Não adianta de nada uma empresa pagar um dividendo muito alto num ano e aí você tá com aquele fluxo mais alto de dividendos para pagar suas contas e depois ela não pagar. A gente precisa ver constância nisso tudo. Além disso, a constância de distribuição de dividendos todos os anos também é importante para uma boa estratégia de dividendos e junto com a liquidez das ações foram esses os critérios que nos levaram a ter um resultado como esse que você está vendo aí na tela, onde uma estratégia com as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa conseguiu bater o índice Bovespa por uma distância muito grande. E foi justamente utilizando os critérios dessa estratégia que, ao olhar para a Klabin em específico, a gente vê ela com a média de distribuição de dividendos dos últimos 3 anos em 3,9% ao ano, o que é um dividendo relativamente baixo comparado a outras empresas da bolsa. Ou seja, segundo a estratégia máquina de dividendos, não faz sentido investir nas ações da Klabin pensando em dividendos nesse momento. E aí isso quebra aquela narrativa de mas os projetos, e se der muito certo, ela vai pagar um dividendo muito grande no futuro. E aí no futuro pode ser sim que ela venha a se enquadrar como uma das mais pagadoras da bolsa e que fique claro, a gente não tem nada contra a Klabin. Eu acho o projeto que ela está fazendo muito legal, mas em números ela ainda não se prova uma boa pagadora de dividendos. Mais detalhes, tá, sobre a estratégia, assim, e vamos se ater aqui a estratégia, tá? Você encontra nesse e-book aqui, que é o e-book que explica a estratégia máquina de dividendos e revela 7 ações aí que passam os critérios da máquina. Nesse mesmo link para download vai estar o primeiro link na descrição. Ainda assim, a gente tem que responder pergunta do vídeo: como receber 10 mil reais por mês em dividendos da Klabin? A gente vai fazer alguns cálculos aqui, mas sem prever o futuro. Prever o futuro é algo bastante perigoso, dá muito espaço para os seus vieses emocionais te prejudicarem e te fazerem ter uma visão turva sobre o que está para acontecer. Eu vou mostrar aqui alguns cálculos baseados no dividend yield recente da Klabin, na média desse dividend yield, para que você entenda quantas ações e quantos mil ou milhões de reais você deveria ter acumulado para receber 10 mil reais por mês de dividendos da Klabin. Beleza? Filipão, segue o jogo. Se a gente colocar ali os 3 tickers da Klabin, né, que a gente já fez vídeo sobre isso explicando, pode deixar aqui um link para o próximo vídeo, você abre na próxima aba para ver no final desse aqui. Cada uma das ações da Klabin tem a sua cotação e de dividendos pagos nos últimos 12 meses, cada uma tem seu pagamento ali na próxima coluna. Mas lembra que a gente não gosta de olhar para dividendos somente 12 meses. Então vamos olhar para a média dos últimos 3 anos de pagamento de cada um desses tickers e a primeira coisa que a gente vê é que a média dos últimos 3 anos é menor do que os últimos 12 meses. Ou seja, de um ano para cá, a Klabin teve um dividendo maior do que a média, a gente não pode considerar somente ele. Dito isso, para ter um recebimento de 10 mil reais de média de dividendos por mês só com a Klabin, a gente precisaria de 120 mil reais no ano, é isso que a próxima coluna mostra. E aí, fazendo a conta, dividindo o que a gente quer em valor financeiro pela média de dividendo pago por ano, a gente chega na quantidade de ações de cada um dos tickers da Klabin e no valor a ser investido em cada um deles, que no final das contas é muito próximo, ali entre 3 milhões e 50, 3 milhões e 100 mil reais. O que acaba sendo muito dinheiro, né? Claro que é um montante que cai se o dividendo médio da Klabin for menor daqui para frente. E ainda assim, até essa própria ideia, né, de quando eu preciso ter para receber 10 mil reais na Klabin, é uma ideia que eu não gosto tanto, não por causa da Klabin, mas por causa do risco de focar tudo numa única ação. Eu gosto muito quando você clica aqui num vídeo querendo saber quando precisa ter investido para receber 10 mil em dividendos, mas a ideia de ter uma ação só, seja uma ação maravilhosa ou não, é muito perigosa. A tua Ambev, por exemplo, era tida como uma ação maravilhosa 10 anos atrás, está no 0 a 0 em 10 anos. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas e pensa assim, em quanto dinheiro preciso ter numa carteira bem investida para que eu consiga aí ter uma renda passiva alta. Então, vou trazer um exemplo aqui de como a gente faz com os nossos clientes de wealth. Tá? Nesse caso aqui, a gente calcula, né, quando a gente faz um plano para liberdade financeira, qual a renda mensal desejada pelo cliente em questão, pelo investidor em questão. Aqui, para esse vídeo, a gente está citando 10 mil reais. E a gente calcula qual seria a taxa anual de retorno acima da inflação de uma carteira muito bem investida. E a gente tem aqui certa confiança que investindo bem, você conseguiria uma taxa anual de retorno acima da inflação entre 6% e 7%. Para ser bem preciso, 7,16% no último cálculo que eu fiz. Mas com uma carteira muito bem investida, beleza? Nesse caso aqui, para ter essa renda mensal desejada, você deveria ter acumulado um patrimônio de 1.730.000, não tudo investido apenas em Klabin, mas sim numa diversificada carteira, o que é melhor do que investir numa empresa só, independentemente de qual seja essa empresa. Isso aqui é um pouco, né, do que a gente faz quando a gente está começando o relacionamento com o cliente de wealth aqui no Clube do Valor, que é uma reunião, né, para cálculo de liberdade financeira, que eu consegui abrir algumas vagas para quem está assistindo esse vídeo.
Você tem 500 mil reais para investir para cima, quer que a gente crie contigo o teu plano para liberdade financeira sem compromisso nenhum, eu vou deixar aqui um link, uma rápida aplicação, você preenche essa aplicação, a gente vai te contatar para marcar uma reunião. E se você gosta de investir com foco em dividendos, aqui está um vídeo muito complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.